Quando você vive uma situação e lembra de algo que já aconteceu, como se livrar de gatilhos antigos? Muito boa pergunta. Agora, a primeira coisa que tem que se pensar é qual é o sentimento. Por que entender o sentimento é importante? Porque vão ter momentos que você fala aí, principalmente de gatilhos antigos negativos, que são traumas que precisam ser retrabalhados. E também pode ser situações de déjà vu. Então vamos primeiro para essa área, a área de traumas ou acontecimentos negativos que marcam a gente e que a gente vai reviver isso em algum momento da vida e que acabam gerando gatilhos negativos que impedem a gente de algo. Então nesses casos, o que acontece geralmente é vivenciar traumas, ou seja, eventos que traumatizam a gente em qualquer área, tá? Relacionamento, amizade, financeiro e tal. E aí essa situação gera novos bloqueios, então novos momentos que podem parecer aqueles eventos que causaram o trauma, a dor, podem gerar um bloqueio emocional de você evitar ou se sabotar ou não participar. E o que acontece geralmente a pessoa normal, do dia a dia, que não entende de inteligência emocional, que não entende de saúde mental, ela vai simplesmente se sabotar e não vai entender o porquê. E vai acabar se sabotando, se limitando a fazer algo que faria muito sentido para ela e tal por causa desse evento, sem nunca entender o porquê, tá? Porque ela está dentro da situação, não consegue se ver de fora, e aí é mais difícil. E aí como se livrar desses gatilhos antigos? É trabalhando autoconhecimento, trabalhando o entendimento da situação passada e a diferenciação daquela situação para a nova situação, por mais que elas pareçam entre si. Então, por exemplo, casos de pessoas que foram traídas e aí deixam de confiar mais no parceiro, acham que relacionamento não tem mais jeito, que é terrível e tudo mais, e começam a se sabotar para não ter um novo relacionamento. Então, o entendimento através de entender os seus comportamentos, entender o porquê que aquilo aconteceu, entender a nova fase da sua vida, faz com que você diferencie, o seu cérebro comece a diferenciar um evento de outro e não linke automaticamente. Então, existem várias técnicas para você quebrar essa automatização do cérebro, mas dessas várias técnicas, o principal é entender que você precisa trazer para o consciente para quebrar essa automatização. E a outra ideia é a parte do déjà vu, que já visto em francês, que chama, né? E é aquela coisa de você bater o olho numa coisa e falar, ter a sensação de que já vivenciei isso antes, ou já vi isso antes e tal, tá? Isso tem uma explicação científica, na verdade tem algumas ideias aí sobre, mas principalmente a respeito de memórias falsas que o cérebro ativa por visões periféricas e tal. Então quer dizer que, por exemplo, você bate o olho em alguma coisa, mas não presta atenção consciente, isso fica gravado em você, e aí um outro dia, quando você bater o olho naquilo de novo, você fala, nossa, já vi isso antes, mas na verdade você não viu consciente, mas viu inconsciente. Mas aí o que os cientistas descobriram com isso? Que o cérebro ele é capaz de entender, perceber uma falha na memória, no caso uma falsa memória, e aí corrigir isso rapidamente, trazendo uma sensação de déjà vu. Mas aí o que os cientistas descobriram com isso? Que o cérebro ele é capaz de entender, perceber uma falha na memória, no caso uma falsa memória, e aí corrigir isso rapidamente, trazendo uma sensação de déjà vu. Tenho tiques no olho, isso é algum problema causado por estresse? Geralmente o tique nervoso, né, ele é uma questão que começa muito na infância, né, e talvez na pré-adolescência. Ele pode ter um início, principalmente na infância, através de algum trauma, alguma ansiedade exacerbada que existiu, algum transtorno de ansiedade, um estresse muito grande a respeito de algo, pode desencadear esse tique. O que acontece é que geralmente, esses tiques vão embora quando a pessoa entra na adolescência, na fase adulta, eles naturalmente vão embora sem qualquer tipo de necessidade de tratamento, tá? E aí, obviamente, tem casos que o tique continua, perduram por mais tempo e pioram conforme a pessoa fica ansiosa ou com mais estresse, isso piora ainda mais os sintomas, fica mais forte ainda os sintomas. Então, para esse tipo de caso, quando o tique ele continua na fase adulta, são três
ideias possíveis e 3 indicações que eu recomendo: neurologista, psicoterapia e psiquiatra. O neurologista é indicado para saber se você teve algum problema neurológico que está fazendo com que você tenha espasmos involuntários aí, tá? Que é importante de se entender se é alguma coisa fisiológica. E a psicoterapia para trabalhar toda a questão de estresse, de ansiedade e até achar as causas do problema lá atrás que te gerou esses tiques para ir tirando esses sintomas de você. Você faz atendimento online ou somente presencial? Eu faço os dois, tá? O presencial aqui em São Paulo eu atendo e o online eu atendo o Brasil inteiro e também fora do Brasil, né? Então eu tenho paciente na Rússia, Ucrânia, Itália, Portugal e assim vai. Manchas de pele pode ser causada por problemas emocionais? Podem. Existem somatizações, psicossomatizações bastante relevantes aí, trazendo questões na pele como psoríase, além da psoríase, úlceras e tal. Tem bastante coisa na pele que pode ser causada por um estresse emocional muito grande, por uma ansiedade muito grande. Pode ser. Agora, primeiro de tudo, primeiro de qualquer coisa, você vai precisar ir no médico dermatologista para ver a tua questão de saúde física, tá? Então, primeiro a gente elimina qualquer possibilidade de ser fisiológico para depois a gente ir para o emocional, isso para qualquer coisa.